assunto do vídeo de hoje é tudo isso que está aqui atrás. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez herbal aqui no YouTube. Pois bem, hoje falaremos aqui do fundo do xadrez herbal, né? Que eu fiz algum tempo atrás, com a ajuda inclusive de uma amiga minha, Camila Madri, mandar um beijo pra ela. Enfim, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Poxa, né, por que essa imagem tá aí? O que é essa imagem? O que significa? Né, alguma imagem específica daqui? Às vezes, inclusive, o fundo é utilizado como uma forma acusatória, né? De tentar desqualificar eu ou o que eu estou falando, né? Mais comum, que já aconteceu várias vezes, né? Um fundo comunista, um fundo com coisas de esquerda, enfim, né? Esse tipo de pensamento macartista que tá rolando um pouco por aqui, especialmente na internet. Então, eu já tinha comentado isso antes, né? Em alguns comentários, com perdão da redundância, de fazer uma série de vídeos com as imagens do fundo, né? Pegar uma imagem e falar um pouco dela e tal. Só que eu achei que isso ia ficar muito extenso, muito aborrecido. Então hoje eu vou só explicar as imagens, talvez sirva para vocês terem algumas dicas culturais, dependendo de alguma dica de algum assunto, um pouquinho de história, como sempre, no mínimo para quem se interessa, talvez 2 pessoas, ou 3, sei lá, saber um pouco mais até sobre a minha pessoa, minhas preferências, o porquê de eu coloquei essas coisas aqui. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do fundo. Começando pela parte de cima do painel, aqui temos a bandeira da Organização das Nações Unidas. O motivo da bandeira das Nações Unidas estar aqui é, primeiro, para simbolizar a discussão sobre relações internacionais, sobre política internacional no xadrez herbal, tanto no site quanto no canal, e depois, posteriormente, no podcast. No podcast nem existia quando esse painel foi feito. Também para simbolizar, e aí uma questão de inclinação pessoal, né, que eu acredito numa questão de ordem internacional, na cooperação internacional, não apenas uma cooperação econômica, como algumas correntes de pensamento defendem, mas também uma cooperação política, que pode ser realizada, que deve ser realizada também no âmbito da ONU. Aqui do lado temos uma foto do Palácio do Itamaraty. O Palácio do Itamaraty está aqui por um motivo bastante similar ao da bandeira da ONU. Simbolizar a discussão aqui no xadrez herbal sobre política externa brasileira. Inclusive, quem ouviu o último podcast me viu falando bastante crítico sobre esse assunto, né? Então, para quem não sabe, o Palácio do Itamaraty é a sede do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. E, inclusive, eu também dou aula para o concurso de admissão à carreira diplomática, então tá aí o motivo do Palácio do Itamaraty aqui no fundo. Já mais aqui pro meio, essa foto grandona, é uma imagem icônica do filme O Sétimo Selo. O filme O Sétimo Selo, é um filme muito importante para mim, pessoalmente, né? A nível de pessoa, como diriam alguns, isso foi uma brincadeira, tá? Eu não falo assim, melhor deixar claro. É um filme que eu considero muito importante, ele faz refletir sobre muitas coisas, alguns temas universais, né? Sobre morte, espiritualidade, relação com religião, fé. Então fica inclusive a dica para verem o filme, né? Justamente por tratar desses temas atemporais. É um filme que tem quase 60 anos e mesmo assim continua bastante impactante. Ganhou a Palma de Ouro de Cannes quando ele foi lançado. E ele foi muito importante porque boa parte da estética, da identidade do então blog Xadrez Herbal, eu basei no filme, justamente por gostar bastante dele, né? O próprio conceito de xadrez, né? Inclusive essa cena aqui é a cena talvez mais icônica do filme, que dá a tona do filme, que é um cavaleiro jogando xadrez com a morte, né? Eu poderia fazer um vídeo inteiro falando sobre esse filme, mas aí fica a recomendação para ver o filme. É um filme pesado, né? Não é um filme de entretenimento, ele é um pouco mais longo, então aí se preparem, né? Mas enfim, é um baita filme que eu realmente recomendo para vocês verem e também simboliza o meu gosto aqui por cinema. Aqui temos um mapa da antiga República Federal da Iugoslávia. O mapa da Iugoslávia significa meu interesse pelo tema. Eu gosto muito do tema da Iugoslávia, de solução da Iugoslávia, formação da Iugoslávia, os Balcãs como um todo. Falei um pouco disso no Anticast lá do Ivan, em que eu comentei algumas coisas sobre a antiga Iugoslávia, né? E essa daqui é uma das imagens que às vezes deve gerar essas críticas, né? Esses julgamentos, melhor dizendo, né? De olha só, uma imagem comunista. Por quê? Porque é uma imagem da República da Iugoslávia.
A Iugoslávia ela teve dois momentos. Antes ela era uma monarquia, até a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial ela foi ocupada, foi dividida. Depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi a República Federal Socialista da Iugoslávia. E por que eu uso esse mapa aqui então? Porque é quando nós temos a divisão das repúblicas autônomas dentro da Iugoslávia, que serão os futuros países. Inclusive, se vocês repararem bem aqui do lado, a própria Sérvia tem duas subdivisões, duas regiões autônomas. Uma delas é a região de Kosovo, que também acabou se separando, né, um assunto bastante polêmico nas relações internacionais até o momento. Então a Iugoslávia, né, essa imagem da Iugoslávia, ela não é uma apologia política, ela é uma apologia por um gosto meu, por um tema muito importante na história europeia, principalmente, né, já que estamos falando do principal conflito pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, pós-Guerra Fria, desculpem. Se bem que pós-Segunda Guerra Mundial também. Então tá aqui essa imagem da antiga República Federal da Iugoslávia. Encerrando aqui a parte de cima, isso aqui é um cartaz do mandato britânico na Palestina no início do século XX, incentivando o turismo para a região. Para vocês que acompanham o podcast, acompanham aqui o canal, os textos no site, né, sabem que eu me interesso bastante pelo Oriente Médio, tento estudar um pouco o assunto, né, tento passar um pouco disso, né, que é um assunto bastante complexo e muitas vezes não é tratado com devido cuidado, com devido carinho, né, dá para usar esse termo em muitos veículos de mídia, em muitas análises. Né, e essa imagem aqui ela é bastante interessante. Por quê? Porque ela usa o termo Palestina, antes mesmo da divisão da Palestina, antes mesmo de termos muito menos um Estado da Palestina. Né? Essa imagem é lá do começo do século XX, né? O fim da Primeira Guerra Mundial, ali 1917, 18, 19, quando nós temos o fim do Império Turco-Otomano, o estabelecimento do domínio britânico na Palestina. Né? E aí nós temos os incentivos a migrações de judeus para a região. Nós temos, e o cartaz ele servia ao departamento de turismo do mandato britânico da Palestina, incentivando o turismo das pessoas, conhecerem a chamada Terra Santa, né, importante para as três religiões abrâmicas, judaísmo, cristianismo e o islã, independente da vertente que seja, né, ou seja, incentivar esse turismo. Então isso aqui está aqui para simbolizar também essa relação aí com o Oriente Médio, com temas culturais, com a história do Oriente Médio, né? E para mim eu acho essa imagem, esse cartaz muito curioso, muito importante, inclusive do ponto de vista historiográfico, né? Esse incentivo ao turismo na Palestina lá no início do século XX. Vindo aqui para o meio, isso aqui é um cartaz construtivista do Alexander Rodchenko. O Alexander Rodchenko, ele é um dos principais artistas do construtivismo, foi um movimento artístico do começo do século XX, um movimento artístico que começou na União Soviética. Essa é uma imagem, esse é um tipo de imagem que acaba sendo também relacionada a essa coisa de um pensamento de esquerda e tal, porém ele também é considerado um dos pais do design moderno. Inclusive muitos dos cartazes do cinema soviético, os filmes do Eisenstein, como por exemplo o Encoraçado Potemkin, né, usam uma estética muito parecida, e essa imagem é muito conhecida também do Alexander Rodchenko, que, como eu disse, é um artista e um dos pais do design moderno. Né, e, como eu disse, também tem uma influência muito cinematográfica, então está aqui mais por uma questão, um gosto pessoal, estético, embora o construtivismo ele seja, sim, uma questão de você ligar a arte com um manifesto político, ou com então um emprego prático, um emprego social daquela arte, que é justamente um dos conceitos do design, um dos conceitos da propaganda atual, né? Se a gente pensar ali na mudança do século XIX para o século XX, começaram aqueles movimentos artísticos mais abstratos, né? Os movimentos artísticos mais modernos, e o construtivismo ele vinha também com uma forma de criticar isso. Falar, olha, não precisa ser só estético, dá para ser estético e social, que é, como eu disse, uma das ideias do design, da propaganda, de tudo que você vê por aí, seja na internet, na TV, nos outdoors, na sua cidade atualmente. Aqui nós temos o Batman. Eu poderia ficar falando um montão de Batman, mas esse aqui não é um canal de cultura pop, mas eu sou bastante fã de Batman, ele está aqui por uma mera preferência individual. Embora eu também goste muito da questão do Batman envolvendo questões ligadas à psicologia e psiquiatria, né? Não custa lembrar, todo mundo no universo do Batman é perturbado, principalmente o próprio Batman, né? Ele é um cara que faz uma grande racionalização, lembrando que racionalizar é diferente de ser racional. Você racionalizar alguma coisa, você pegar um sentimento, uma emoção, um trauma, no caso, você se culpar
por assistir os seus pais serem assassinados na sua frente, que é o caso do Batman, né, e transformar isso numa coisa racional, transformar isso num propósito. No caso, né, ele vira um grande detetive, né, ou seja, racionalizar ao extremo, tanto que os primeiros quadrinhos do Batman se chamavam Detective Comics, usar a razão para fazer justiça, para impedir que isso aconteça com outras pessoas. E todo mundo no universo do Batman simbolizará, né, algum tipo de contraste a essa parte racional, motivado sempre por um trauma também, né? Então você vai ter o Duas Caras, que é a aleatoriedade, e o extremo, o principal nêmesis do Batman, que é o Coringa, que é o caos, né, que é a total imprevisibilidade das coisas. Mas enfim, já falei demais, o Batman tá aqui por preferência pessoal, porque o fundo é meu e eu queria pôr Batman. Aqui é um pedaço da capa de Asterix e Obelix na Córcega. O Asterix está aqui por um motivo até similar do meu caro amigo Matias, para quem assistiu os vídeos com depoimentos sobre por que foram fazer faculdade de História, né, porque gostaram de História, né, ele cita Asterix, aí tá aqui Asterix e Obelix, eu gosto bastante também, meu pai gostava bastante de Asterix e de Obelix. Esse é um dos quadrinhos, é uma das histórias que eu acho mais legais do Asterix e do Obelix, quando eles vão pra Córcega, inclusive porque tem muita história, né, então tá aqui também uma preferência pessoal e fica aí a dica para vocês procurarem, lerem Asterix, ou pelo menos especificamente essa história da Córcega, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Aqui é Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas está aqui porque é Guerra nas Estrelas, ponto final. Indo para a parte de baixo do painel, aqui é um cartaz do Groucho-marxismo, né? Esse aqui é o comediante britânico Groucho Marx. Groucho-marxismo, né? Esse cartaz deve ser o cartaz mais mal compreendido muitas vezes aqui, né? O Groucho Marx, para quem não sabe, é um dos irmãos Marx, comediantes britânicos da primeira metade do século XX, que inclusive alguns dos seus principais filmes foram Uma Noite na Ópera e Um Dia nas Corridas, Night at the Opera, A Day at the Races, e se vocês gostam de rock, vocês certamente já pescaram aqui a referência, são dois nomes que deram origem, inspiraram dois discos da banda Queen, a banda britânica, né? E o Groucho Marx, né? Ele, enfim, era um comediante, né? Brincava com tudo e tal. E posteriormente, né? Por conta do sobrenome Marx e do marxismo, e aí pensando no Karl Marx, né? Tem essa questão do Groucho marxismo. O cartaz inclusive imita a estética do cartaz do Obama na sua primeira eleição, né? Aquele cartaz da esperança, Hope. E é uma crítica, especialmente ao pensamento radical dos materialistas que tinha na faculdade, né, na faculdade de História. Ou seja, na verdade é curioso isso, né, porque toda vez que alguém, eu até comento isso às vezes, né, quando falam, por exemplo, que eu sou comunista, algumas pessoas que fizeram faculdade comigo dariam risada, né, o meu pensamento é muito mais próximo do pensamento weberiano. Mas enfim, a questão é, as pessoas ficam, né, nesse combate, nessa coisa de ficar procurando pelo em ovo e tal, como se uma coisa anulasse a outra. Como se uma análise materialista, uma análise marxista, fosse invalidada por uma análise weberiana, ou vice-versa, enfim, e aí nós temos trocentas escolas de pensamento que podemos seguir, e aí ultimamente, né, nós temos ganhando muita força aqui no Brasil a questão da escola austríaca, de economia, um pensamento mais liberal, e aí nós teremos a importação do libertarianismo dos Estados Unidos, né, lembrando que libertarianismo antigamente significava outra coisa, mas enfim, a questão aqui é que é uma crítica e junta aqui um conceito político e é também uma brincadeira, né? uma imagem, uma zoeira, se vocês preferirem. Aqui, para quem me chama de comunista, tem uma foto do Stalin. Essa foto, inclusive, vai em tamanho grande, né? Aqui à direita a gente tem o Stalin, no meio o Franklin Delano Roosevelt, na época o presidente dos Estados Unidos, e à esquerda o Winston Churchill. Essa foto foi tirada na Conferência de Yalta, uma cidadezinha na Crimeia, que é o segundo encontro do Big Three, os três líderes das principais potências aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, e é considerado um momento definidor da passagem das reuniões serem de interesse em relação à Segunda Guerra Mundial, por agora serem de interesse do pós-guerra, já pensando na Guerra Fria, quando começa a se desenhar a futura Guerra Fria. Aqui é uma foto do Muhammad Ali derrotando o Sonny Liston. Essa foto está aqui porque eu gosto muito da figura, da biografia do Muhammad Ali,
né? É um cara que obviamente também teve muitos problemas, né? Especialmente em sua vida conjugal. Não estou falando aqui que alguém é santo, tá? Santos não existem, né? Mas enfim, é um cara que eu respeito muito, tanto pela sua carreira esportiva, né? O cara é considerado o maior do esporte dele, né? Tanto por sua biografia pessoal, né? Sua postura pacifista, sua postura multicultural, né? Ele correu muitos riscos, foi preso, perdeu seus direitos esportivos em protesto à guerra do Vietnã. Essa foto é uma foto muito icônica, né? Que é uma das suas primeiras grandes lutas, e você tem a impressão, né, que o braço dele, né, todo contraído, o ombro dele todo contraído, parece que vai deslocar com a força do golpe. Então, eu inclusive recomendo a cinebiografia Ali, com Will Smith no papel do Muhammad Ali. Então tá aqui porque eu gosto da biografia do Muhammad Ali, acho ele talvez um dos maiores atletas de todos os tempos, junto com o Magic Johnson. Por quê? Porque são caras que usaram a sua influência, usaram sua relevância pública, né, o seu status de estrela, de popstar, para algo a mais, né, para levar uma outra discussão para a sociedade. No caso do Muhammad Ali, a questão da herança cultural afro-americana, né, a luta pelos direitos civis e o pacifismo, o protesto contra a guerra do Vietnã. E no caso do Magic Johnson, né, inclusive eu pretendo fazer um vídeo sobre ele algum dia, alguma coisa assim. Quem me segue no meu Facebook pessoal talvez já tenha lido um outro post meu sobre ele, né? Ele é um marco na luta contra a AIDS, né? Mas enfim, isso é outra discussão. Então tá aqui porque eu gosto da biografia do Muhammad Ali e gosto muito de esporte. Aqui já começam as imagens que vocês menos devem ver, já que normalmente elas ficam atrás de mim. Aqui é uma foto atual do principal portão e da linha ferroviária que leva ao campo de extermínio de Auschwitz. Auschwitz está aqui porque eu tenho vários vídeos sobre o Holocausto aqui no canal, né? Acho que não preciso nem me estender muito. É um dos marcos do século XX, da história do século XX, tanto para discussões teóricas como para, enfim, questões políticas, né? A questão do Holocausto está ligada, por exemplo, à fundação de Israel, né? Que aí voltamos lá no Oriente Médio. Então, enfim, como eu disse, tem muitos vídeos aqui no canal sobre isso, inclusive vários desses temas que eu estou falando, tem vídeos por aqui, eu vou deixar eles linkados aqui embaixo, caso quando um vídeo tiver uma relação direta com algumas das imagens aqui do fundo. Então Auschwitz está aqui simbolizando essa discussão sobre o Holocausto, sobre nazismo, sobre Segunda Guerra Mundial, as consequências políticas, sociais, culturais disso até os dias de hoje. Aqui temos uma alegoria da Revolução Francesa. Essa imagem aqui ela é curiosa, porque ela é uma imagem da França em 1830. Ela não é uma imagem da Revolução Francesa de 1789. Porém, ela acabou se tornando um símbolo da Revolução Francesa de 1789. Ela está aqui por dois motivos. Tanto por uma inclinação política, sim, nesse caso, completamente admitida, né, em relação não ao terror do Robespierre, tá? Antes que, né, comece isso de novo, né? Mas a questão de você derrubar um governo absolutista, um governo baseado no direito divino dos reis, um governo baseado num modelo econômico totalmente, enfim, incongruente com os interesses da sociedade, né, em prol de ideais racionais, em prol de ideais individuais, inclusive, né, desculpem a confusão, né, que resumidamente, né, que é a questão do iluminismo, e também tem uma questão aqui metodológica, profissional, né, porque a maior parte das minhas aulas, do meu conteúdo, do conteúdo que eu passo, seja aqui, seja em outros lugares, é do que se chama de história contemporânea, pós-Revolução Francesa, na Idade Moderna e Idade Contemporânea, para ser mais exato. Na Idade Moderna, usando aquela tipificação clássica, né, mais ou menos entre a queda de Constantinopla e a Revolução Francesa. Então tá aí também por essas duas questões, e aqui no caso sim tem uma questão de inclinação política em relação aos ideais iluministas, mas enfim, isso é quase um chavão falar, né, então desculpem, né, se vocês esperavam algo mais elaborado. É uma das coisas que pode render um vídeo mais elaborado, sim. Esse cara aqui no meio, que vocês devem ver bem pouco, é um cara chamado Ahmad Shah Massoud. O Ahmad Shah Massoud é um cara pouco conhecido no Ocidente, é um cara que talvez merecesse muito mais relevância. Ele foi um líder guerrilheiro, um líder tribal afegão, que lutou contra a invasão soviética no Afeganistão, que iniciou em 1979, e posteriormente ele também lutou contra o Talibã. Ele lutou pelo fronte, né, o fronte islâmico, que depois ficou conhecido como Aliança do Norte, né? E por que ele está aqui?
porque eu acho ele uma figura muito curiosa, muito importante, muito interessante de ser mais analisada, mais estudada. Infelizmente não existe tanta coisa sobre ele, já que ele foi assassinado pelo Talibã. Se não me engano, tem apenas uma entrevista dele para uma televisão ocidental, por assim dizer. Por quê? Porque ele era um líder afegão, ele era muçulmano, só que ele tinha uma visão de um Afeganistão republicano, laico. Na área que ele controlava, por exemplo, você tinha acesso à educação universal, ou seja, mulheres, crianças, teve a abolição do casamento forçado, a abolição de castigos físicos, ou seja, ele tinha uma visão que é muito contrastante, por exemplo, com a visão do Talibã de sociedade, né, para ficar no caso mais explícito. Por essa questão que rolou aqui no canal, rolou, por exemplo, no Nerdcast, que eu participei sobre política internacional recentemente, nessa questão de termos uma revisão interna, uma reforma interna ao Islã, ou se o problema é a religião em si, ou se o problema é aquela religião, enfim, ele demonstra que sim, é possível enfim, usando um termo aqui completamente ocidentalizado, tá? Mas um governo muçulmano, uma área de muçulmanos, um governo islâmico esclarecido, iluminista, enfim, como que uma metáfora aqui, tá? Uma figura de linguagem, não um termo acadêmico. Enfim, é uma figura bastante interessante, recomendo quem se interesse, busca alguma coisa sobre ele, vou deixar um pequeno link aqui embaixo também. Essa imagem aqui embaixo, que vocês quase não devem ver, é do Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado. Bem, Monty Python tá aqui por, novamente, gosto pessoal, gosto muito de Monty Python, gosto de humor inglês. Monty Python é aquela coisa, ou você gosta muito ou você não acha graça nenhuma, né, já que eles têm aquela abordagem de humor nonsense. Essa imagem do Em Busca do Cálice Sagrado, embora o seu filme mais conhecido, de maior sucesso, talvez seja A Vida de Brian, mas enfim, tá aqui Monty Python porque eu gosto, porque sim, porque eu quis. Aqui nós temos o famoso quadro do Pedro Américo, sobre a independência do Brasil. Bem, tem um vídeo sobre esse quadro aqui, né, o quadro do Pedro Américo. Essa imagem está aqui para simbolizar, né, assim como, por exemplo, a bandeira da ONU, para simbolizar a discussão sobre história do Brasil, né, assim como a imagem que evoca a Revolução Francesa está aqui para simbolizar a discussão sobre história geral, aqui o quadro sobre o Brasil está aqui para simbolizar a discussão sobre história do nosso país. Aqui temos o Carl Sagan. O Carl Sagan está aqui porque eu gosto muito da figura dele, respeito muito a figura dele. Assisti Cosmos quando era pequeno na TV Cultura, adorei. Né, ele foi talvez o maior divulgador do pensamento científico que nós tivemos, tanto com a série Cosmos quanto seus livros. Né, e hoje nós temos a retomada da série Cosmos, né, com o Neil deGrasse Tyson. Recomendo as duas para vocês assistirem. Alguns brincam até, né, que é o Bolsonaro aqui do lado. Não, não é o Bolsonaro. E a questão também que eu gosto, e aí gosto como alguém que fez história pode gostar, né? Ou seja, apenas um interesse anedótico, por assim dizer, né? Não tenho nenhuma capacidade sobre isso, né? Gosto de astronomia, gosto do tema exploração espacial, corrida espacial, né? Que aí nós temos a relação com geopolítica, com política, com a história da Guerra Fria, tudo mais. Então, por gostar desse tema, né, espaço, por gostar da figura, por ter sido muito marcante na minha vida, especialmente a série Cosmos, que como eu disse, assisti quando ainda era pequeno, tal. Então tá aqui uma homenagem, uma pequena homenagem ao Carl Sagan. Do lado do Carl Sagan nós temos outra imagem que talvez gere alguma desses julgamentos. É o Yuri Gagarin, o primeiro homem que foi ao espaço. É outra imagem que às vezes pode causar essa polêmica, porém ela está relacionada à imagem anterior do Carl Sagan. O Yuri Gagarin está aqui porque ele foi o primeiro homem a ir para o espaço. Simples assim, né? A questão da corrida espacial, o Yuri Gagarin é um dos marcos. Né? Poderia ser o Neil Armstrong? Poderia, mas o Yuri Gagarin foi o primeiro a ir para o espaço como um todo. E vocês imaginem, né? Quase 60 anos atrás, né? 60 anos atrás praticamente, né? Antes da TV a cores, por exemplo, só existiam algumas transmissões a cores experimentais, no cinema, né, o Technicolor, o primeiro Henrique V durante a Segunda Guerra Mundial, que foi um dos filmes mais caros já produzidos, se você corrigir a inflação, era colorido, mas não existia TV colorida. Aí viraram para o Yuri Gagarin e falaram, olha, é o seguinte, você vai ficar numa cápsula, enfim, menor que um quarto, você vai ter um monte de motores debaixo da sua bunda, eles vão começar a explodir e você vai até o espaço. E aí lá no espaço, tudo isso vai se soltar, você vai ficar dentro dessa cápsula, sentado, todo preso, e você vai cair do espaço até o chão. Ele falou, tá bom, eu vou. Né? Ou seja,
né, a corrida espacial, mesmo hoje já plenamente estabelecida, já temos um grande domínio tecnológico da corrida espacial, ela ainda é uma coisa extremamente arriscada, né? Temos vários episódios recentes de acidentes com ônibus espaciais que explodiram e tal. E o Yuri Gagarin foi o primeiro a ir para o espaço, ou seja, né, tanto que o nome Yuri durante muito tempo foi muito popular no Brasil por causa do Yuri Gagarin. Então tá aí, homenagem ao primeiro homem no espaço. Aqui nessa outra imagem grande aqui nós temos Lula e Fernando Henrique Cardoso, lado a lado. Essa imagem está aqui para simbolizar a discussão de política brasileira aqui no canal. Né? Querendo ou não, são duas figuras muito importantes na história do Brasil. Né? Estamos falando aqui do primeiro cara que foi reeleito democraticamente na história do Brasil e depois passou a faixa para um cara completamente de oposição e um cara de esquerda que foi eleito democraticamente na história do Brasil. Aí entramos depois na discussão se o governo do PT foi o quão de esquerda foi o governo do PT, etc. Mas enfim, isso é outra discussão. A questão é, FHC e Lula, por mais que você odeie um, odeie os dois, ame um, ame os dois, sei lá, são duas figuras importantíssimas na história e na política brasileira. E principalmente, eles simbolizam uma bandeira que várias vezes eu já defendi aqui, várias vezes defendo no podcast, mesmo com algumas polêmicas, né? A da democracia representativa. Né? Por mais que, sim, um dia possamos alcançar a democracia direta, e por mais que, enfim, nós temos tido outros modelos de governo, enfim, eu sou um partidário, falando um termo um pouco mais claro aqui, só não sou panfletário, da democracia representativa, e são duas figuras muito importantes dessa história democrática brasileira, FHC e Lula. Para encerrar, essa última imagem é o Boris Yeltsin enfiando o dedo na cara do Mikhail Gorbachev. E para encerrar, porque esse vídeo já deve ficar enorme, né, temos aqui Boris Yeltsin enfiando o dedo na cara do Mikhail Gorbachev. Né, eu gosto muito da figura do Boris Yeltsin, acho ele uma figura... eu vou falar um pouco disso, né, eu estou usando o termo no futuro, porque o programa vai ao ar amanhã, ele já está gravado, mas ele vai ao ar amanhã. Né, a segunda parte do Fronteiras Invisíveis do Futebol, sobre a Ucrânia. Né, a questão da dissolução da União Soviética. No Ocidente, quem acabou ficando como o pai da dissolução da União Soviética foi o Mikhail Gorbachev, que foi um grande estadista, né, do ponto de vista internacional. Ele retomou o diálogo na Guerra Fria, começou as primeiras conversas sobre diminuição de arsenal nuclear, aboliu a doutrina Brezhnev, né, permitindo que os países do bloco soviético tivessem partidos de oposição, como o Solidariedade na Polônia. Só que ele não queria o fim da União Soviética. Né, as reformas dele, as mais conhecidas, né, são a Glasnost e a Perestroika, elas deram errado. E acabou tudo ruindo extremamente rápido. Por quê? Porque as reformas para a linha dura eram demais e para os liberais eram de menos. E o líder dos liberais, o líder dos caras que queriam uma total reforma na União Soviética, uma União Soviética inclusive democratizada, federalizada, eram liderados pelo Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, nessa imagem, enfia o dedo na cara do Gorbachev, que era o premier da União Soviética, né? O Boris Yeltsin na época era o presidente da República Soviética da Rússia. Né? Ele enfia o dedo na cara do Gorbachev justamente pedindo mais reformas, pedindo mais abertura. Quando a linha dura tenta dar um golpe e acabar com todas as reformas, em agosto de 91, é o Boris Yeltsin, não é o Gorbachev que vai enfrentar esses caras, né? Tem imagem ele em cima do tanque, fazendo um discurso em frente à Duma, chamando a população, chamando as tropas leais ao governo. Ele depois será o primeiro presidente da Rússia, é um cara que pegou a Rússia numa situação extremamente difícil, e por mais que ele tenha renunciado depois por problemas de saúde, ele continua sendo um cara muito querido na Rússia, ao contrário do Gorbachev, que a última vez que tentou disputar uma eleição lá no final da década de 90, teve menos de 0,5% dos votos. Né? Ou seja, o Gorbachev ele foi uma figura muito importante internacionalmente. Domesticamente, inclusive nessa questão de você querer mais reformas soviéticas, o cara que liderou esse movimento que acabou gerando o fim da União Soviética foi o Boris Yeltsin. Né? E no Ocidente acabou virando uma coisa meio caricata, né? por conta, né, da bebedeira, aquela imagem dele tendo ataque de risos com Clinton num pronunciamento na Casa Branca. Mas isso não faz jus ao tamanho do cara. E aqui chega a ser irônico, né? Enfim, né? Só para encerrar essa discussão, né? Isso aqui é uma imagem do fim da União Soviética. Eu estou defendendo o cara que foi um dos responsáveis por esse fim, um dos liberais, um dos liberalizadores da antiga União Soviética, que é o nosso querido, que infelizmente morreu, Boris Yeltsin.
Como eu disse, espero que tenha adicionado algumas dicas culturais, um pouquinho de história, terem conhecido um pouco mais da minha pessoa, das minhas preferências, dos meus gostos, inclusive para entretenimento. Então espero que vocês tenham achado interessante. Como sempre, o espaço aqui é de vocês, dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, fiquem à vontade. Aqui embaixo vocês podem se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam. Caso você seja, por favor, ajuda aí a divulgar o canal, né? Compartilha com os amigos, fala, pô, olha só que canal legal, ou que canal tolerável, ou que canal ruim, enfim. Mas compartilha, divulga aí para os amigos, né? Eu pretendo sim continuar falando daqueles dois temas principais aqui no canal, sobre Islã e sobre a questão do nazismo ser ou não de esquerda, mas isso fica para próxima, então é isso, valeu!